A pessoa mais moça. A pessoa mais moça não entra já neste capítulo por uma razão valiosa, que é a conveniência de apresentar primeiro os pais. Não é que se não possa vê-la bem sem eles. Pode-se. Os três são diversos, acaso contrários, e, por mais especial que a acheis, não é preciso que os pais estejam presentes. Nem sempre os filhos reproduzem os pais. Camões afirmou que de certo pai só se podia esperar tal filho, e a ciência confirma esta regra poética. Pela minha parte, creio na ciência como na poesia, mas há exceções, amigo. Sucede às vezes que a natureza faz outra coisa, e nem por isso as plantas deixam de crescer e as estrelas de luzir. O que se deve crer sem erro é que Deus é Deus. E se alguma rapariga árabe me estiver lendo, ponha-lhe Alá. Todas as línguas vão dar ao céu. Então perceba a digressão enorme, né? Parece não, é simplesmente uma encheção de linguiça aqui, mas lembre-se, a encheção de linguiça do Machado de Assis não é uma coisa inútil, né? Mas perceba o movimento, que isso aqui é importante, né? Ele começa falando que não precisa apresentar os pais primeiro, né? Ele começa falando que não vai apresentar a moça ainda. Depois ele fala que vai apresentar os pais. O que ele não faz nesse capítulo, ele não apresenta os pais. Depois ele fala que não precisa necessariamente apresentar os pais. Depois ele fala que tal pai, tal filho, basicamente, né? A ciência e a poesia confirmam isso. Depois ele fala que às vezes há exceções para isso e que as coisas mudam, né? Bom, não é porque existem exceções às regras da natureza, por exemplo, que as estrelas deixam de luzir, né? Depois ele tenta achar uma coisa só certa no mundo, que é Deus. Mas esse só uma coisa certa no mundo tem um tom de ironia, não sei se brutal aqui, né? Mas muito ácido, né? Porque ele fala, olha, só uma coisa é certa, Deus é Deus. Mas se você é muçulmano, só tem uma coisa certa, Alá é Alá, né? Então que coisa certa é essa que você... depende da pessoa, você tem que mudar, né? E aí ele termina com aquelas frases, né, como que se diz, aquelas frases prontas, assim, né? Não, toda boa ação leva a Deus, né? Mas aqui, é claro, todas as línguas vão dar ao céu, dando a entender que a diferença, perceba o que ele está falando, né? Perceba que isso aqui não é tão simples assim, não. Não é uma mera superficialidade. Ele está dizendo aqui que a diferença entre Deus, o Deus cristão, né? O Deus Pai de Jesus Cristo, o Deus que é um com o Espírito Santo e com Jesus, nada mais é do que Alá. É só uma questão de língua, né? Então perceba a frase impactante que ele está fazendo aqui, né? Aí uma pessoa, né? Uma pessoa que acredita em Alá vai falar assim, não, mas Alá não é um Deus só, ele não é um Deus trino como o Deus cristão. E aí o narrador fala, não, tudo questão de tradução.